3 erros que podem arruinar a sua viagem. Eu sou a Carla Kurz, estrategista de viagem da Próxima Parada 747. E se você já voltou de uma viagem com a sensação de que poderia ter sido melhor, esse vídeo é para você. Sabe quando você chega em casa, olha as fotos, lembra dos lugares, mas no fundo parece que alguma coisa não se encaixou. Você não gostou tanto do destino, porque ficou cansativo demais, corrido demais, confuso demais. E você deve ter cometido um dos 3 erros que eu vou falar hoje. E o último é o pior deles. O primeiro erro é encher demais o roteiro. Na maioria das vezes, o problema não é o destino, são erros que muita gente comete, e é por isso que eu ouço, às vezes, a pessoa voltando de Paris dizendo que não gostou da cidade. Eu vou usar Paris como exemplo, mas isso se aplica, né, para quase todos os destinos, né? Mas quando alguém volta de Paris dizendo que não gostou, eu já sei que Paris não foi o problema. O problema foi a forma como a pessoa viveu Paris. Então, a pessoa passa 3 dias na cidade, lembrando que eu tô falando de Paris, mas pode ser qualquer outra cidade, mas ela passa 3 dias na cidade e tenta fazer o Louvre, subir na Torre Eiffel, Versalhes, Montmartre, Notre Dame, salva muitos cafés para ir e restaurantes imperdíveis e lugares imperdíveis, sem critério, sem seleção, né? Então as redes sociais acabam enchendo o roteiro dessa pessoa, ela ainda tenta encaixar um bate-volta, ou seja, fica muito cheio esse roteiro. No papel parece incrível conhecer tantos lugares, mas na prática vira fila, pressa, zero atmosfera, Paris vira uma maratona, não uma experiência. E eu vou te dar um exemplo real, porque uma viajante viu nas redes sociais que o restaurante da Torre Eiffel era imperdível. Então ela fez lá a reserva, chegou lá, pegou uma fila enorme, mesmo com reserva, e perdeu um tempão esperando, e ainda ela comeu mal, né? Pra tristeza dela, vou mostrar aqui pra você, olha só, que ela chega no... Isso aqui é a fila, isso que você tá vendo aqui, ó, é a fila para entrar no restaurante. Se mais a gente quiser, seja, a gente não indica, tá? É um caos. Olha isso, de Paris, aquele sonho de viver Paris, acabou se transformando em pura fila, né? Agora eu quero comparar, quero mostrar para você uma cliente nossa que viajou com os roteiros da Próxima Parada 747. Ela também visitou a Torre Eiffel, mas e também foi jantar na Torre com vista para a Torre Eiffel, mas a nossa proposta foi muito diferente, né? Porque, olha só, aqui, olha, ela está no restaurante, um restaurante tranquilo, um restaurante com vista para a Torre Eiffel. Então ela teve a experiência, comeu muito melhor, não teve fila, chegou lá com a reserva. Então, assim, a expectativa era alta, da primeira viajante, só que a experiência foi frustrante. Já a outra foi no horário certo, sem fila, sem perrengue, com a vista no momento mais bonito do dia, e depois seguiu, né, o seu roteiro por Paris. Então é a mesma cidade, tecnicamente é o mesmo ponto turístico, mas a experiência é completamente diferente. Então esse é o primeiro erro invisível, querer fazer tudo e seguir tendência sem estratégia, tá? É por isso que nós temos os nossos roteiros da Próxima Parada 747, que são roteiros pensados para o dia a dia, seguindo, olha, o que fazer antes de embarcar, como fazer a cada dia, né? Então são roteiros pensados estrategicamente para que você consiga viver o melhor da cidade. Então a gente organiza dia a dia pensando justamente nessa, o que dá para fazer de fato em cada dia. O segundo erro é ignorar a logística, e a Europa é campeã nisso. A pessoa quer conhecer em uma viagem de 10 dias, Paris, Londres, Amsterdã, Roma, Veneza, e no mapa parece que dá, mas quando você olha no Google, tudo parece perto, mas ninguém considera deslocamento, trem, check-in, check-out, transporte interno, cansaço, mala. Então, na prática, vira exaustão. Então, a pessoa passa mais tempo em deslocamento do que vivendo o destino. E ainda depois volta falando que a Europa é cansativa. E, gente, a Europa não é cansativa. É um roteiro que foi feito de forma má distribuída. Bom, se você tá gostando desse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo, aproveita para seguir, porque agora a gente vai chegar no terceiro erro, que é subestimar o ritmo. Gente, por exemplo, Florença. Florença é um clássico, só que a viagem, ela precisa ser contemplativa, ela não é uma agenda corporativa. Então, passeios
agrupados todos os dias, vários museus, deslocamentos longos, sem considerar o clima, porque se você vai no verão é um jeito, se você vai no inverno é outro. O tempo de estrada, por exemplo, se você vai para uma outra cidade na região de Florença, que fica ali na Toscana, né? Então precisa de descanso também. Então tem algumas cidades que pedem pausa, pedem contemplação, pedem espaço, né? Então, quando o roteiro vira uma lista fechada de lugares para você passar, você perde exatamente o que o destino tem de melhor. E agora vem a parte importante, tá? Porque o que muda quando existe estratégia? Imagina 3 dias em Paris desorganizado. A pessoa atravessa a cidade várias vezes, entra no museu no pior horário, escolhe um restaurante na hora, pega fila, paga caro, chega exausto no fim do dia. Agora pensa 3 dias bem estruturados. Os bairros agrupados por lógica, museu no dia certo, reserva feita antes, tempo livre no momento certo, fim de tarde no lugar certo. Então é a mesma cidade, é o mesmo número de dias e praticamente o mesmo orçamento. Mas a sensação é completamente diferente. Você volta leve, você sente a cidade, você vive o destino. E isso é que o roteiro inteligente faz. E aqui entram 2 possibilidades. Se você já comprou a passagem, já reservou o hotel, só precisa organizar seus dias de forma estratégica, os guias da próxima parada 747 resolvem isso para você. Eles entregam o raciocínio pronto, você nem precisa pensar nele. Olha, fica sensacional o roteiro, porque você tem aqui, né, todo dia pensado para você chegar na cidade, o que fazer antes de embarcar. A gente tem aqui agrupado por dias, quando visitar Florença, o que você vai encontrar na cidade naqueles dias, como que você vai se locomover. Aqui eu tô falando de Florença, mas pode ser assim funciona todos os nossos guias para todas as cidades. Então aqui o primeiro dia, centro histórico, o que você encontra no centro histórico, o que precisa comprar com o ingresso, o que não precisa de ingresso, quanto custa isso dentro do seu roteiro. Então isso é bastante importante para a organização ficar legal e você curtir o máximo do lugar. Então, dia estruturado, ordem inteligente, mapas, sugestões coerentes, restaurantes escolhidos com critério, distribuição lógica entre as atrações. Então, você não precisa adivinhar. Agora, se você quer que tudo seja pensado desde o início, escolha do bairro, hotel, ritmo da viagem, experiências específicas para o seu perfil, se você quer que alguém pense por você em cada detalhe, aí vem a assessoria personalizada. Nesse caso, a viagem é desenhada do zero, sob medida. Então, viajar é uma habilidade e você pode aprender essa habilidade ou pode ter a próxima parada 747, que já domina isso fazendo para você. Então, se você quer organizar melhor a sua viagem, o link dos nossos guias também está na descrição. E se você quer algo totalmente personalizado, o contato para assessoria está na bio também. E a diferença entre uma viagem comum e uma viagem memorável quase sempre está no planejamento invisível. E é isso que quase ninguém te ensina, mas que você aprende aqui na próxima parada 747. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!